Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Tranquilo? Professor Júnior. Essa videoaula aqui, eu vou explicar para vocês aquela questão da atividade avaliativa especial para encerrar o bimestre, que é como se fosse uma prova bimestral. Vocês vão fazer naquele mesmo formato do Google Forms, como vocês estão acostumados já. Então eu vou projetar aqui o Google Forms e vou falando eu vou orientar vocês nas atividades. Vocês já estão acostumados, mas é importante a gente fazer a leitura da prova para não ter dúvida. Qualquer problema, gostaria que vocês estudassem as páginas. Vou mostrar aqui as páginas que vai cair, que vocês têm aí no cronograma das provas. Então estudem uma vez, leiam outra, tanto que vocês acharem necessário para vocês se prepararem para essa prova. Depois vocês arrumam um cantinho em casa, um lugar tranquilo e façam. Ok? Provavelmente essa videoaula eu vou soltar para vocês na segunda ou na terça. Eu não quero soltar muito antes, para vocês assistirem muito antes e depois ficar um tempo longo até chegar a nossa avaliação, que é na quinta-feira da semana que vem. Ok? Então eu vou fazer uma programação lá com o pessoal da escola para soltar na segunda, provavelmente na terça. Eu acho que fica bom para vocês assistirem. Tá bom? Vamos lá então. Pessoal, então esse documento aqui foi que eu passei para a escola, não é o que vocês têm. Vocês recebem o cronograma com o conteúdo tudo junto para facilitar para vocês. Mas de história e geografia, o que vai cair? É exatamente como o que vocês receberam. Unidade 2, aspectos culturais e sociais das antigas civilizações, que a gente está estudando, de história. Então vai ser da página 144 à página 156. É o que vocês precisam estudar. Observem as atividades lá que vocês fizeram, se está tudo feitinho. Se não está feita, façam, preencham ali na apostila. Quem não fez, não acompanhou as lives, enfim. De geografia também, unidade 2 também, nosso segundo bimestre. População brasileira e suas características, que vai da página 207 a 220. Ok? Então vamos lá no Google Forms, que aí a gente explica a atividade para vocês. Pessoal, aqui é o seguinte, atividade avaliativa especial 002, é a nossa segunda, Geografia e História, do quinto ano do Colégio Objetivo. Aqui eu coloquei a História, unidade 2, que é o capítulo que cai, questões de 1 a 5, é de História, a gente começa com a História, e a Geografia, na unidade 2 também, questões das 6 a 10. São 10 questões, cada uma vale uma, então é importante, todas são obrigatórias para fazer, senão vocês não conseguem avançar, tá bom? Então aqui, ó, primeiramente, nome completo, ok? Nome completo, eu não coloquei aqui, vou colocar agora para vocês colocarem o e-mail aqui, ó, coletar informações de e-mail, salvar, aqui, ó, já aparece aqui, ó, primeiramente o e-mail, depois o nome completo, e aí vocês começam a atividade com a história de aqui. Então, primeira pergunta. Sistema religioso que consiste na crença em diferentes divindades. Nessas sociedades são admitidos vários deuses, sendo cada um deles dedicado a uma característica particular da natureza, como Deus do trovão, Deus do sol, Deus da chuva, deusa da terra, entre outros deuses. Que sistema religioso o texto se refere? O nome desse sistema religioso que crê em várias divindades ou vários deuses. É o monoteísmo? É o politeísmo? É o cristianismo ou é o judaísmo? Então marquem uma só, que uma só é a verdadeira. Aí vocês avançam para 2. Questão 2. As histórias dos deuses gregos e heróis chegaram até nós por meio dos mitos. O que significa um mito? O que significa um mito? Então tá aqui, ó, essa imagem aqui que está na apostila, que são os vários deuses. Os mitos são os Jogos Olímpicos que eram muito apreciados pelos gregos, principalmente pelos cidadãos de Atenas e Esparta. O mito são aldeias mesopotâmicas, inicialmente governadas por um sacerdote que também cuidava dos templos. Os mitos são um sinal distintivo que é atribuído de poder, de dignidade, de posto de comando, de função de classe. Os mitos são narrativas permeadas por criaturas fantásticas e inúmeras lendas que eram utilizadas
que eram utilizadas pelos gregos para explicar valores, explicar, dar uma lição de moral, enfim. Eram narrativas permeadas, ou seja, com criaturas fantásticas, narrativas imaginárias, usadas para explicar certos acontecimentos. Era isso? Então, escolham a alternativa correta. Questão 3. Levam esse nome pelo fato de seu início ter acontecido na Grécia Antiga, em uma cidade-estado chamada Olímpia. Diz a lenda que o herói grego Hércules, filho do deus Zeus, senhor do universo, realizou uma festa em homenagem ao pai. E nessa comemoração, que levavam em conta o desempenho de força, a velocidade, a beleza de movimento, entre outros requisitos. O texto se refere a qual acontecimento? Coloquei uma foto aqui que representa esse acontecimento. Era a Copa do Mundo? O Campeonato Brasileiro? Os Jogos de Inverno? Os Jogos Olímpicos? Ou nenhuma das alternativas anteriores? Marcam apenas uma. Ok? Questão 4. Isso aqui vocês vão precisar escrever algumas coisinhas curtas. Ou seja, observe a imagem seguinte. Ela representa Pandora, o mito da Pandora, abrindo a caixa que continha os males da humanidade. Então é aquela historinha da caixa de Pandora. Está lá na apostila de vocês. Quais seriam esses males? Gostaria que vocês colocassem 3 exemplos aqui dos males, de alguns males da humanidade que Pandora, a caixa de Pandora representa com esse mito. Um desses males eu vou dar uma dica. A gente está passando por um deles agora. Por isso mesmo que a gente está fazendo essas aulas aqui à distância. Ok? Só uma dica. O que significa o símbolo? A questão 5. O que significa o símbolo que representa as Olimpíadas? Esse símbolo aqui, bem conhecido, que vocês estão acostumados a ver. É um arco-íris. Um arco-íris ele representa um arco multicolorido composto por 5 cores, causado pelo fenômeno óptico, fenômeno ocular. Representa o Monte Olimpo, a mais elevada montanha da Grécia, as cores dos países mais ricos do mundo, ou representa os 5 arcos entrelaçados, representam os 5 continentes do mundo unidos. Então vocês escolham uma dessas alternativas. Ok? Então a história é até aqui, pessoal. Até a questão 5. Agora nós vamos para a questão 6, que começa a geografia, que eu acho um pouquinho mais assim, um pouquinho mais difícil o conteúdo. Fala de população, fala de vida da população brasileira. Então, gostaria que vocês dessem uma atenção especial para o estudo da geografia nessa atividade agora, nesse segundo bimestre. Então, no censo de 2010, questão 6, que é feito pelo IBGE, o IBGE registrou a evolução da população rural que mora no campo e da população urbana que mora na cidade, como podemos observar no gráfico abaixo. Atualmente, o Brasil pode ser considerado um país. Então, aqui mostra o laranja, a população rural, e o verde, a população urbana. Aqui embaixo mostra os anos, em 10 anos, 40, 50, 60, 70, 80, 1990, 2000, 2010. Então, sobre esse gráfico, a gente pode falar o seguinte. Então, aqui, atualmente o Brasil pode ser considerado um país, onde a população, em sua maioria, vive na zona rural, onde as pessoas estão indo morar no campo, ou seja, na zona rural, onde todas as pessoas do país vivem na cidade, na zona urbana, onde a maioria da população, a partir de 1970, vivem nas cidades, ou nenhuma das anteriores, nenhuma dessas. Ok? Questão 7. Segundo as informações sobre a população brasileira, marca as alternativas corretas, que são mais de uma. Vocês vão clicar aqui e marcar as verdadeiras, não é só uma. A primeira, as áreas que apresentam maior número de empregos e melhor qualidade de vida são chamadas de áreas de atração populacional, onde apresentam menor número de empregos e melhor qualidade de vida. Menor número de empregos. São chamadas de áreas de atração populacional. O Brasil é considerado um país populoso e povoado. Só o país populoso é a quantidade máxima de população que existe no país.
compreenderam? A população total. Um país populoso é um país que tem muitas pessoas. Agora, um país povoado é um país onde todas as áreas, todos os espaços, todos os territórios estão povoados por pessoas. Ou seja, não tem grandes áreas com campos, não tem grandes áreas de florestas, enfim, país povoado é onde todas as áreas são distribuídas de forma mais igualitária. Não tem área ainda para ser povoada. Então o país é considerado um país populoso e povoado. A mecanização das atividades agrícolas e a consequente falta de emprego permitiram que as pessoas vivessem mais, só um pouquinho aqui, mais na cidade do que no campo. Eu não quero que vocês... Só um pouquinho, pessoal. Deixou assim porque vocês vão ver a resposta aqui. Eu cliquei errado aqui. Mas depois eu volto. Só um pouquinho. Deixa eu tentar abrir em outra página. E aí eu falo para vocês. Desculpem aí, mas senão vocês não vai dar muito certo. Espera lá que a gente já vai fazer alguma coisa aqui. Formulário Google. Vamos lá. Aqui. A mecanização das atividades agrícolas permitiram... Um pouquinho. Está abrindo. A mecanização das atividades agrícolas, a consequente falta de emprego, permitiram que as pessoas continuassem a morar no campo ou não. O que acontece? Só a questão da mecanização agrícola e a falta de emprego permitiram... O que aconteceu com essa população? Eles continuaram no campo mesmo com as máquinas ou eles vieram para a cidade? Isso a gente conversou um pouco na sala. Tá bom? A expansão da fronteira agrícola estimulou a ocupação das regiões norte e centro-oeste do país. O que foi a expansão? Pessoas saindo da região sul e vindo em busca de novas terras aqui na região centro-oeste e também na região norte. Bom, isso é verdadeiro ou não? Leia a tirinha e responda. Por que a distribuição de renda é tão desigual em nosso país? Aí tem aqui a imagem aqui, a tirinha do Produto Interno Bruto, da renda per capita e da distribuição de renda. Por que existem? Vocês vão marcar a verdadeira. Então, por que a distribuição de renda é tão desigual no nosso país? Porque existe oportunidade de emprego, de renda, de educação para todos, independente de sua cor e de sua condição financeira? É natural que as coisas aconteçam assim? Todos tiveram a mesma oportunidade, mas uns tiveram mais, outros menos? E por isso que a distribuição de renda é desigual? Ou devido à falta de oportunidades de educação, de emprego e de renda, principalmente nos grupos indígenas e afrodescendentes? Ou nenhuma dessas alternativas? Ok? A 9. Observe a imagem que apresenta um problema de moradia, típico das áreas urbanas. Qual o problema identificado? Então aqui, vocês estão vendo os prédios lá atrás, bem bonitos. Essa a gente chama de favela, que são aglomerados de casas bem precárias. Então qual o problema identificado aqui nessa imagem? Moradia digna para todos? As pessoas da imagem escolheram morar aqui nesse aglomerado que a gente chama de favela porque eles quiseram? Tem muito espaço aqui, nessa região, nessa área urbana, para as pessoas morarem? Esse é o problema? Ou o problema é a desigualdade social, ou seja, a desigualdade de condições? Ok? Questão 10, a última. De acordo com a imagem da questão anterior, de acordo com essa imagem aqui, e o que aprendeu nas aulas, escreva brevemente, não precisa ser um texto longo, pessoal. Quais soluções poderiam facilitar a vida da população dessa região? Ou seja, quais condições, na opinião de vocês, ou as soluções poderiam facilitar a vida da população que vive aqui nesse aglomerado aqui que a gente chama de favela? Ok? Então, pessoal, é isso a nossa avaliação. Desculpe aí aquela questão, não consegui elaborar ela bem, mas qualquer dúvida a gente volta nela, vocês me perguntam, mas não tem segredo, pessoal. Ali marquem a que vocês acharem corretos.
tá bom? Então é isso a nossa prova. Fiquem bem, boa sorte. Estudem bastante, que já a gente está de férias, já vocês estão de férias e vão aí dar uma relaxada, dar uma descansada para a gente, se tudo correr bem, a gente voltar às aulas presenciais em agosto com todos os cuidados que devem ser tomados. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem, boa sorte, boa semana de prova.